Princípio do planejamento. Qual é o seu plano para chegar lá? Existe um princípio na conversa entre Neemias e o rei, que parece muito claro quando a gente lê o capítulo 2, apesar de muitas pessoas não perceberem. Veja, versículo 4. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? O rei percebe a transparência do rosto de Neemias, o Neemias abre o jogo, e aí o rei fala assim, é por causa disso que você está triste? Beleza, o que você me pede agora? Em outra versão, o que me pedes agora? Na NVI, o que você gostaria de pedir? Aí está escrito assim, então orei ao Deus dos céus e respondi, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará esta viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Planejamento. Todo projeto de restauração de vida pessoal, profissional, sentimental, social, emocional, precisa de um plano. Você precisa de um plano. Não é só sair louco pelo... Não, precisa de um plano. O rei falou assim, é isso que você quer fazer? Quando que você vai? Quando que você volta? Quanto tempo demora esse projeto? Quanto custa isso daí? É como se Deus olhasse para você e dissesse assim, tudo bem, você quer restaurar isso na sua vida, mas qual é o seu plano? O que você está disposto a fazer agora? Quando é que começa? Se não traçarmos, ou se não traçamos um planejamento, acabamos estáticos, esperando algo acontecer, mas sem fazer nada para que esse algo aconteça. É incrível como muitas pessoas são estáticas, apáticas, diante de ruínas delas mesmas. Tipo assim, o mundo acabou, e a cara está lá com a boca cheia de dente, não. Quer dizer, elas reagem de modo tão paciente, que acabam apodrecendo de paciência. Beleza, a paciência é um princípio de reconstrução, mas o excesso dela leva ao imobilismo. Você fica imóvel. O que não contribui em nada para a restauração e acaba, na verdade, atrapalhando tudo. Deus não aceita isso de Neemias. Mas por meio do rei, Deus indaga a Neemias qual é o plano dele, o que ele realmente pretende fazer. E de igual modo, essa pergunta vale para mim. Essa pergunta vale para você. Se você quer restaurar um relacionamento, legal. E o que você pretende fazer? É você que o seu casamento que está uma droga? Legal. O que você pretende fazer? Quando? Quando é que começa? Quanto custa? Qual o projeto? Qual a tua ideia? Senão, esse tempo vira só um bate-papo aqui, hipotético, de cesta básica, que não tem aproveitamento nenhum. É melhor você ir embora assistir novela, porque não vai dar em nada. Se você coloca como meta restaurar o diálogo com alguém, por exemplo, um amigo que você perdeu, beleza, qual é o plano? Então você precisa planejar. Quando será esse diálogo? Em que dia e hora você vai telefonar para essa pessoa? A quem você vai pedir ajuda para interceder aí no meio? Quem são seus aliados nessa restauração? O que você realmente está fazendo para alcançar isso? Qual é o teu plano de resgate dessa amizade? Ou desse casamento? Qual é o seu plano de restauração? O que você deve e o que você não deve dizer? Quando eu for falar com ele, não vou tocar naquele assunto, que se eu tocar naquele... Como? Qual é o planejamento? O que você vai fazer? Você está pronto para se quebrantar e rasgar seu coração quando chegar a hora? Tem que ver se está pronto. Porque se você não estiver pronto e marcar e for falar, você vai piorar mais a situação. Quem são os seus possíveis inimigos nesse processo? Porque o Neemias teve inimigo, a gente vai ver daqui a pouco. O que você está disposto a fazer para restaurar o que foi perdido no seu casamento, por exemplo? Na vida espiritual, por exemplo. O que você está disposto a fazer para restaurar a comunhão com a sua família? O que você está disposto a fazer para restaurar a sua própria sexualidade? No caso de vício em pornografia ou coisa que o valha. Vai parar de acessar a internet? Então, mas vai mesmo? Você vai tirar o chip do seu celular, jogar fora e pegar aqueles que não têm internet? Você tem essa? Porque não adianta, se você não se programar, se você não planejar e não colocar, não apertar o start, não vai acontecer nada. É só mais uma palestra. Muitos são os questionamentos necessários para esse princípio do planejamento.
Aquele rei foi usado por Deus, pela boca de Deus, para mover Neemias e cobrar dele qual é o seu plano. Tipo assim, e aí, quando é que você vai? O que você vai fazer? Você quer restaurar, mas como? E eu, não sei se você percebeu, mas eu estou fazendo exatamente isso agora, com você, através dessa cesta básica. Eu estou dizendo, e aí, qual é o teu plano para restaurar a sua vida em detalhes? Não é para falar para mim, mas anota aí. Nossa, é verdade. Então eu vou fazer isso, isso lá. E quais são as perguntas? E até onde você vai? O que você está disposto a largar? O que você está disposto a fazer? Essa cesta básica não é a sua restauração apenas. Mas eu estou só mostrando para você princípios. É você que tem que caminhar. Não adianta você vir aqui só e ouvir e ir embora. Então, qual é o seu plano? Quais são os detalhes? É mãe que não fala com o filho há anos. É filho que não fala com a mãe há anos. A crise financeira está grave. Ok, lá na empresa, lá no trabalho, qual que é o teu plano para atravessar esse tempo de dificuldade? Na prática, não estou jogando conversa ao vento. Por exemplo, o que você vai deixar de gastar precisamente? Vamos cancelar a assinatura da TV? Já economiza 100 e pouco aí, 200, né? Vamos cancelar a internet? Vamos diminuir o pacote? Qual é o plano? O que precisa cortar? Custos, pessoal, produção, né? Uma empresa, como vai ser? Tem que demitir? Um vai ter que fazer o trabalho de dois? Deus quer que nós sejamos proativos e tracemos um plano de fuga do buraco em que a gente caiu. Não adianta só viver lamentando dentro do buraco. Você precisa de um plano. Não está difícil, tá. Não, você precisa de um plano. E qual que é o seu plano? Aumentar a divulgação? Diminuir os custos? Pare um minuto e comece a pensar seriamente naquilo que precisa de fato ser restaurado na sua vida. E na sequência, peça ajuda ao Senhor em oração para estabelecer um planejamento estratégico de reconstrução. Se você amolar o machado, o corte vai ser eficaz. Se você não se programar, não adianta nada. Pastor, o meu relacionamento que eu quero restaurar é com Deus mesmo, não é com a minha esposa, marido, empresa. Esse aí está tudo bem, na medida do possível, está com Deus. Como que eu tenho que planejar? Põe no caderno aí, cara. Quantas vezes você vai ler a Bíblia durante a semana? Quando é que começa? Quantos cultos você vai voltar a frequentar? Quando é que começa? E quantas vezes você vai orar de madrugada? Quantos jejuns você vai fazer na semana ou no mês? Planeja, velho. Sétimo, o princípio da integridade. Princípio da integridade. Os fins não justificam os meios. Depois de ser questionado pelo rei acerca do seu plano de ação para restaurar Jerusalém, Neemias vai adiante e começa a pôr em prática o que havia planejado. Capítulo 2, versículo 7. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas, da cidadela que fica junto ao do templo, do muro, da cidade, e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. Leu aí? Neemias esperou com paciência a hora certa de falar com o rei. Beleza, paciência. Foi transparente ao revelar a sua insatisfação. Ok. Traçou um plano. Ok. Apresentou ao imperador tudo que havia planejado. Ok. A estratégia de ação para pedir toda a documentação necessária está montada. Ok. É importante compreendermos a razão que Neemias fez esse pedido. Ele pediu documentos. O Neemias... Aí a gente tem que parar um pouquinho aqui no negócio da restauração de Neemias e entender um pouquinho ou da geografia, ou da história de Israel, enfim, do mundo antigo. O reino persa, pessoal, ele era dividido por províncias. No tempo áureo eram 127 províncias. Cada terra conquistada se tornava uma província.
Tá? E era regida por governadores que o Artaxerxes colocava, entendeu? Então, os caras de confiança do rei iam para lá, mas os caras que mandavam lá, e pagavam um tributo, alguma coisa assim, para o rei, através de o nome é estranho, chamavam satrapias, eram sátrapas, eram tipo líderes locais ali que estavam debaixo da tutela do rei. E nesse caso, para sair da Pérsia, onde Neemias estava, e chegar em Judá, que era a província onde ele queria restaurar, ele ia passar por várias províncias. Isso equivale, por exemplo, a quem tem um conhecimentozinho básico de geografia moderna, isso equivale a sair do Irã e chegar em Jerusalém. É disso que eu estou falando. E nesse percurso havia muitas províncias que o Artaxerxes tinha conquistado, e cada um deles tinha um governador, o governador tinha seus sátrapas, o que protegia o poder das terras e tal. E para que o Neemias chegasse onde ele queria, era necessário atravessar tudo isso aí. E por essa razão, o Neemias pediu ao rei que lhe desse uma autorização por escrito, que desse a ele uma autorização documentada, uma autorização oficial, para que pudesse atravessar todos esses territórios de forma legalizada. O que Neemias está pedindo é um salvo-conduto, para transitar pelo império, até quilômetros, centenas de quilômetros, até chegar lá em Judá, em Jerusalém. É como se ele estivesse dizendo assim: eu peço a vossa majestade que não deixe que as minhas intenções de integridade sejam questionadas durante o trabalho por falta de orientações. O Neemias está dizendo o seguinte: eu quero restaurar Jerusalém, e eu quero que o Senhor me dê isso por escrito. Eu quero viajar escrito aqui nesse documento o que eu vou fazer. Eu não quero que as minhas intenções sejam questionadas. Neemias quis agir dentro do que era restritamente legal, segundo as normas que regiam o Império Persa. E isso nos mostra um princípio de integridade. Assim, ele fez de forma totalmente íntegra, sem jeitinhos, sabe? Sem eu conheço um cara que conhece um cara que conhece, sem nada disso. Hoje em dia existe uma deturpação do verdadeiro pragmatismo. O que é pragmatismo? Tem um psicólogo, filósofo americano, chamado William James, e esse cara, ele que tem a ideia do pragmatismo, que é o seguinte: uma ideia é verdade se funciona na prática. Isso é o pragmatismo. E esse pensamento põe foco nos resultados e não nos processos. Tipo assim, uma coisa é boa se funciona. O foco está no resultado e não exatamente no processo. E o pragmatismo é ótimo para quem gera produtividade. Mas eu até acredito que o pragmatismo em algumas circunstâncias da vida é bom. Mas o pragmatismo se torna um grande problema quando os fins que eu desejo alcançar justificam os meios espúrios que eu vou utilizar para alcançar esses fins. Isso é maquiavélico. Aí não pode. Aí compromete a nossa integridade diante de Deus. Ah, pastor, mas a igreja está cheia. Mas por que está cheia? Ah, pastor, mas é para a glória de Deus. Eu me lembro de um irmão que uma pessoa chegou nele e falou assim: pastor, ora aí, porque eu estou fazendo um negócio aí, vai dar muita grana. E aí não sei o que lá. Ora como assim? Que negócio que vai dar muita grana da bexiga, que é isso? Não é assim não, filhão. Aqui, se vira que esse negócio você para lá. Um exemplo prático: você precisa chegar num compromisso que tem um certo horário agendado e você está atrasado. Então você, para chegar no compromisso, que vai ser bênção, você pega o carro e sai dirigindo como louco, cortando os carros, subindo em faixa de pedestre, derrubando o latão de lixo, subindo no canteiro, destruindo as coisas pelo caminho. Isso é errado. Portanto, mesmo que a sua finalidade seja justa, os meios também precisam ser justos. Se houver transgressão a fim de se chegar onde se deseja, então tudo está errado. É fundamental ter integridade como princípio. Pense numa empresa que está falindo. Aí o dono está aqui na cesta básica e diz: vamos ver se esse princípio aí funciona para a minha empresa que está falindo. E aí ele decide aplicar os princípios que eu estou compartilhando aqui para restaurar a empresa. Então, ele
constata a sua realidade, o primeiro princípio, a empresa, qual é a realidade? A empresa está realmente falindo. Aí, vamos para o segundo, a inquietação. Ele se inquieta a respeito de decisões duras, porém importantes, que ele tem de tomar. Ok. Aí vamos para a terceira, confissão. Ele confessa a sua dívida, abre o livro fiscal, fala, vamos ver o tamanho da encrenca que a gente está. Aí vamos para o próximo. A paciência, ele ora e ele espera com paciência, pedindo uma estratégia, desenvolve um plano estratégico para sair do buraco. Ele então, com transparência, elabora um plano, cortando custos, parcelando dívida, pedindo novos prazos, estabelecendo meta, dispensa alguns colaboradores. No meio de tudo isso, parece um fiscal e fala assim, a sua dívida na Receita é de R$1 milhão. Só que eu que mexo no computador. Se você me der 20 mil, eu vou lá no computador, tiro alguns zeros do 1 milhão e essa dívida vira 10 mil. Essa dívida de 1 milhão vira 10 mil. Você me dá 20 mil, 10 mil para pagar a dívida e 10 mil para mim de comissão. Essa é a proposta do fiscal corrupto. E aí, se aquele empresário não for íntegro, ele vai abraçar o fiscal e ainda dizer assim, rapaz, você caiu do céu. Não é? Vocês estão rindo, mas às vezes a gente faz isso achando que é de Deus ainda. Rapaz, você caiu do céu, porque logo hoje que eu estou dizendo que irmão, quem caiu do céu foi o diabo. Entendeu? Você é um anjo enviado por Deus no momento difícil. Mas Deus não muda seus princípios. Para Ele sim é sim, não é não. O Senhor não negocia sua integridade. Ele não se vende, não barganha facilidades ou favores. Neemias sabia disso. E por ser um servo fiel a Deus, ele não apenas quis fazer o que era certo, mas da maneira certa. Da maneira certa. Não use meios escusos e ilícitos para restaurar nada. Senão Deus não está no negócio. Amém, igreja? Deixa eu pular aqui, senão eu não vou conseguir terminar. Princípio número 8. O princípio da guerra. O princípio da guerra. O processo de restauração nos coloca no meio de um campo de batalha. Finalmente Neemias viaja até Judá, a fim de iniciar a obra de restauração pela qual ele tem orado nesses últimos meses. Mas reerguer aquilo que há tantos anos está destruído, não é tão fácil assim. Veja o capítulo 2, versículo 10. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando ouviram que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração que fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale em direção à fonte do dragão, da porta de esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia nem espaço para passar o meu animal. Por isso subi o vale de noite, examinando o muro, e finalmente tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais, aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível que estamos? Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e como o rei tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Quando, porém, Sanbalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, ou arábio, depende da sua versão, souberam disso, zombaram de nós e desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que diz respeito a vocês, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada memorável que favoreça vocês. O que eu aprendo aqui, o princípio da guerra, é que na hora que Neemias decidiu que estava tudo pronto, depois de passar pelos princípios que nós aprendemos até aqui, ele encontrou oposição no projeto de restauração. E esse é um ponto. Eu acho que vocês estão cansados. Vamos ficar de pé.
Todo mundo em pé. Beleza. Vocês vão ouvir um pouquinho em pé agora. Daqui a pouco a gente senta de novo. Beleza? Pastor, como assim eles encontraram resistência? Pois é, Sambalate e Tobias ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Esses dois homens, eles não estavam na Pérsia. Eles eram líderes, governadores. Lembra que eu falei que cada um era um líder em algum lugar, tal. E eles eram das províncias vizinhas de Judá, que tomaram conhecimento de que o Artaxerxes havia liberado Neemias, e a conversa é longa, havia nomeado Neemias como governador regente de Judá. Na verdade é essa, o Neemias vai, mas ele vai virar governador ali. E os dois líderes gostavam da ideia de Judá ter sido liquidada, porque Judá não era mais nada naquele momento. E para eles ver a grande e imponente Jerusalém destruída, com os muros caídos, a defesa aberta, era motivo de alegria. Por isso os dois homens ficaram irados quando descobriram que tinha alguém disposto a cuidar daquele muro. Quando uma pessoa se mostra preocupada com a restauração das ruínas, Sambalate, Tobias e aquele outro lá, o Gesem, não gostam nem um pouco da ideia. Embora no Antigo Testamento a guerra contra o povo de Deus pareça ser contra pessoas, no Novo Testamento a gente aprende que as nossas batalhas é contra o reino das trevas. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que eu estou tentando dizer é que o que o diabo mais quer destruir do que a obra de Deus, somos nós. O diabo não está contente que você está aqui agora. De verdade. O diabo não está contente que você está orando a respeito de se levantar numa situação melhor do que você estava. Ele não está. Por isso, quando você propõe restaurar ruínas, o inimigo se levanta, irmão. De verdade. Mas se lembre que em Efésios 6, nós temos a armadura espiritual. Lembram? Lembram ou não? Esteja cingido da verdade. Cingidos da verdade. Tem gente que acha, a armadura espiritual, irmão, é um negócio que você tem que buscar, e que você não sei o que, você tem que fazer uma campanha. Isso tem. Não, esquece isso aí. Não é isso que diz o texto. Não é isso que diz o texto. A Bíblia diz que nós precisamos estar cingidos com a verdade. Qual é a verdade que eu preciso estar vestido dela? Não é o texto coloca aí na lousa, na lousa não, no negócio, na TV. Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios não, é Efésios mesmo, né? Efésios 6, vamos lá. 12. Deixa eu achar aqui. Versículo 13. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, permanecer inabaláveis, tal. Assim mantenham firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Pastor, como que veste uma couraça da justiça? A couraça é uma roupa de couro que a pessoa colocava por baixo da armadura, para depois vestir a armadura. Quando a flecha atingisse, mesmo que passasse entre a armadura, batia na couraça, que é um couro de boi, que é duro de passar. Como é que eu me revisto da couraça da justiça? Ora, quem é a nossa justiça? Quem é a nossa justiça? Quem é a nossa justiça? Quando você se reveste do sacrifício vicário de Cristo, justiça nossa, aquele que não, porque você não é justo. A Bíblia diz que não é um justo sequer, nem um justo. Mas você foi justificado pelo sangue de Cristo. E quando você se reveste dessa couraça, o ataque do inimigo pode até vir, mas bate nessa verdade e cai no chão. É isso que a Bíblia diz. Quando fala que você tem que estar cingido da verdade, é que você tem que vestir a verdade. Qual é a verdade? Ah, pastor, a Bíblia diz que eu sou um pecador. É verdade, mas a Bíblia também diz que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Eu tenho que estar vestido disso. Eu tenho que ter escudo da fé. Como assim, pastor, escudo da fé? O que eu creio? Qual é a minha fé? Eu creio
naquilo que a Bíblia está dizendo. Eu creio que a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará. Eu creio! Então, quando os ataques do inimigo vier, eu tenho que ter esse escudo. Eu tenho que estar pronto para a guerra. Eu tenho que estar vestido para a guerra. Os meus erros não são fatais, essa é uma verdade. Eu vou errar, eu errei, mas o Senhor é misericordioso. Deus é um Pai amoroso e já enviou seu Filho para morrer no meu lugar. E em breve Ele voltará para me buscar. Essa é uma verdade e eu tenho que estar revestido dessa verdade. Couraça da justiça. Nós também temos esse revestimento. Nós também sabemos vestir a couraça da justiça. Como assim, pastor? Que Jesus morreu no meu lugar. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é o autor e consumador da minha fé. Eu tenho que estar pronto para essa guerra. Amém? Senta. Nono princípio. Nono? É nono? É. O princípio da inspeção detalhada. Você percebe o que o Neemias fez no texto que a gente leu agora? Ele montou no jumento à noite, não contou nada a ninguém, e saiu para perceber o tamanho da encrenca. Princípio da inspeção detalhada. Detalhes sobre os danos são tão importantes como soluções. Neemias sai da Pérsia, empreende uma longa jornada até Jerusalém, e assim que chega, passa 3 dias descansando, se recompondo, porque naquela época você viajava no lombo do animal. Versículo 11 do capítulo 2. E aí, depois de descansar, ele sai para uma caminhada ao redor da cidade para inspecionar a real situação. Tudo aquilo que ele só conhecia de palavras, agora ele vai ver na prática. Tudo aquilo que ele ouviu falar, agora ele vai visitar. E ele faz isso para entender em detalhes, sem pressa, todo o trabalho que havia de ser feito. Versículo 13, eu não vou ler de novo, né? De noite, saí pela porta do vale em direção à ponte do dragão, não sei o que lá, tinha lugar que o animal não passava, ele desceu e tal. Percebemos então que Neemias investe um tempo precioso, onde sozinho ele faz uma inspeção em detalhes do que precisa ser feito. E isso é muito importante. É o princípio que eu estou chamando aqui de inspeção detalhada. Tem a ver com a coragem de olhar para os reais contornos das nossas ruínas e percebê-las de maneira muito objetiva e precisa. Quando eu falei do princípio da realidade, aí qual que é a sua realidade? Não, pastor, minha vida acabou, meu casamento acabou, beleza, é o princípio da realidade. Agora, na inspeção detalhada, vamos caminhar em volta dessa ruína? Vamos anotar o que está destruído? Vamos tirar foto do que precisa ser feito? Vamos começar um orçamento do que precisa ser levantado? Só ao proceder um diagnóstico exato, é possível trabalhar no sentido de restaurar ruínas e consertar estragos. Só é possível dar um orçamento exato quando se sabe exatamente o tamanho da obra que precisa ser feita. Não adianta você ligar lá no funileiro e falar assim, bati meu carro no paralama dianteiro, quanto fica? Ele não vai falar que carro que é, que ano que é, fica tanto. Não. Ele falou, meu amigo, traz aqui para ver. Só vendo o tamanho da encrenca que você arrumou, é que eu vou conseguir falar para você quanto fica. Eu e você não podemos relativizar problemas complexos. Precisamos analisar com cuidado aquilo que precisa ser feito. Ao observar a atitude de Neemias em efetuar uma inspeção detalhada, a gente percebe que toda restauração é resultado de uma análise precisa e exata. Senão não adianta. Você tem necessariamente que conhecer todos os detalhes das suas ruínas. É essencial ter uma noção exata da profundidade dos traumas. É saber quanto eles ainda estão vivos dentro do seu coração. Qual é a intensidade dos danos que esse trauma causou em você, para conseguir compreender a intensidade das ruínas que você pretende enfrentar. Não se pode maquiar a situação ou vê-la apenas de maneira panorâmica. Não, pastor, é meu casamento. Não, pastor, é meu... Não... Existe uma íntima relação entre o princípio da inspeção detalhada e o princípio magno das Escrituras, que é a verdade. Que é a verdade. É indispensável conhecer a verdade nua e crua, doa a quem doer, exatamente, brutalmente como ela é. É preciso mergulhar e não ficar na superfície. E aí eu tenho um aviso. Esse princípio
inevitavelmente vai te levar à dor. Porque dói. Quando uma coisa é o princípio da realidade. Você chega lá no princípio da realidade, fala assim, então, eu preciso mudar tal coisa na minha vida. Eu preciso mudar tal situação no meu casamento. E outra coisa, o princípio da inspeção detalhada, que eu estou falando aqui, vai mostrar para você o tamanho da encrenca, por que você falou, quando que você falou, quando que foi. E isso dói. Uma coisa é Neemias ouvir a distância sobre a situação da cidade, não é? E agora não, agora ele está montado no jumentinho dele, caminhando pelas ruínas e vendo o tamanho da encrenca. Outra coisa é caminhar em volta dos muros derrubados. Ele já sabia da situação. Mas essa inspeção detalhada, com certeza mexeu com o coração dele. Porque ele foi lá e viu. Uma coisa é você saber que a tua mulher está chateada com você, e por sua causa. E outra coisa é você ir lá visitar o problema. Uma coisa é você saber que a tua filha está de biquinho aí com você, batendo porta de quarto. A outra coisa é você ir lá e falar assim, filha, eu acho que eu exagerei aquele dia. Porque quem diz que mãe não erra? Eu vou falar por mim. Eu amo minha mãe, mas minha mãe já errou contra mim. Sua mãe já não exagerou em algum momento contra você? Acho que já. E quer dizer que você não erra contra a sua filha ou seu filho? Se você se apresentou aqui na cesta básica, eu acho que é porque está passando por alguma situação de ruína em alguma área da sua vida. Então você precisa inspecionar detalhadamente os escombros espirituais, ou sentimentais, ou financeiros, ou pessoais, na área que precisa de restauração. E é isso que o Neemias faz. Antes de conversar com alguém, veja no texto que 2 vezes o Neemias fala assim, eu não falei para ninguém. Eu cheguei lá com ordem do rei, todo mundo viu que ele é um cara do reino, que ele é um cara importante e tal, mas ele não chegou falando a ninguém. Descansou 2 ou 3 dias, pegou o burrinho dele e saiu sozinho lá com meia dúzia, olhando aonde precisa. Você está entendendo? Fique alerta com o fato de que provavelmente você vai sofrer quando você enxergar a realidade das ruínas. Uma coisa é você declarar, é você orar, falar, Senhor, eu sou viciado, Senhor, eu sou pecador, Senhor, meu casamento acabou, Senhor, não sei o que lá. E a outra coisa é você fazer a inspeção detalhada. Então, antecipe-se ao seu sofrimento, sabendo que ele faz parte do processo. Vai doer. Eu estou convidando você a se antecipar à sua dor, porque você sabe que essa dor também faz parte da cura. Tá certo? Assim como uma injeção do soro antiofídico, quando você é ofendido por uma cobra, uma serpente, o soro dói porque é um óleo, é grosso, o soro dói, mas cura uma pessoa que foi picada por uma serpente. Assim, essa inspeção detalhada também vai doer, mas essa dor já é parte da cura de Deus para a tua vida, irmão. Nessa inspeção, é importante que você seja brutalmente honesto. Não deixe nada para trás. Lembre-se que um pouco de fermento estraga a massa inteira. Jamais deixe que a dor de encarar um problema grande prejudique ações necessárias para resolver esse problema. E aí eu deixo alguns conselhos. Primeiro conselho, nesse orçamento, nessa inspeção detalhada, coloque tudo, não esconda nada. Jesus disse o seguinte, se você vai construir uma casa, você tem que programar primeiro tudo que você vai fazer. Senão você passa vergonha e a casa não sai. Então, primeiro conselho, não esconda nada nessa inspeção. Segundo, não faça essa inspeção por etapas. É seu casamento a encrenca? É a tua vida com Deus a encrenca? Então vamos fazer uma inspeção detalhada? Senta e coloca tudo. Veja tudo. Não faça por etapas. Outro conselho, Neemias estava sozinho. Você precisa estar sozinho nessa também. A inspeção detalhada é você que faz. Não é você com seu pastor, você com sua mãe, não. É você que só você sabe o tamanho da encrenca. Outro conselho, não dá para pular um buraco grande com 2 pulos pequenos. Não inventa. É para ir de uma vez. Ou então para. Então levanta para ir embora. De verdade. E finalmente, acredite. Vale a pena buscar a restauração.
Amém, irmãos? Número 10, e vou ligar o turbo aqui, porque senão a gente não vai passar das 10. A visão motivada, o princípio da visão que motiva. É preciso lembrar constantemente onde você quer chegar. Irmão, irmã, sem motivação, a gente não consegue obter nenhum avanço significativo em nada. A motivação funciona como uma mola propulsora que nos ajuda a chegar onde nosso medo, ou nosso cansaço, ou nossos impedimentos não deixam. Assim sendo, desejar restaurar alguma coisa que está em ruínas é legal, mas não é o bastante. Desejar, querer todo mundo quer. Você quer ser rico, você quer conhecer não sei o quê, querer é muito subjetivo. Você precisa estar cheio de convicção, ou seja, motivado a remover os entulhos para que a restauração aconteça. Eu não quero parecer um pregador neopentecostal, mas essa é uma verdade. E nada melhor do que a palavra de Deus para nos oferecer essa visão. Sabe como é que a palavra de Deus faz? Depois que Neemias fez a inspeção detalhada, ele chama os judeus e chama os judeus, sacerdotes, os nobres oficiais que estavam ali, tudo passando vergonha, e os outros queriam realizar a obra acerca da situação. Ele fala acerca da situação terrível que estavam. Jerusalém estava em ruínas, as muralhas cheias de brechas, as portas queimadas ao fogo. Então aquele copeiro, um simples copeiro, enche os pulmões e convida seus compatriotas a reconstruir os muros de Jerusalém, abre aspas, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante, capítulo 2, versículo 17. A gente tem que sair dessa situação. Pastor, mas onde é que está a motivação? Então, para dar o ânimo, Neemias conta a eles como Deus havia sido bondoso e permitido que ele conversasse com o rei. É a primeira vez que Neemias vai abrir o jogo. É a primeira vez que o Neemias vai abrir o jogo. E diante disso, quando Neemias conta, eu falei com o rei, eu estou aqui com documentos, eu estou aqui com dinheiro, eu estou aqui com liberação do rei, vamos construir, não é só uma conversa, eu tenho aqui os meios para a reconstrução. O Neemias está encorajando os caras. E diante disso, aqueles homens pobres, humilhados, eles se animam. Eles falam, peraí, mas tem madeira? Tem, está aqui o documento. Mas tem povo? Tem, está aqui, ó. Mas está liberado? Tem, está aqui. E aí o povo se motiva. Detalhe, eles não iniciam o trabalho de qualquer maneira, mas como relata o texto, capítulo 2, versículo 18, se encheram de coragem para realizar aquele bom projeto. Amém? Nesse episódio, Neemias se mostra como um motivador dos seus irmãos. Ele sabe com brilhantismo como tirar pessoas da inércia e colocá-las em rota de restauração. Eu creio que o Espírito Santo age assim em nós da mesma forma. Eu creio que o Espírito Santo pode agir assim em você, hoje, aqui. A Bíblia diz que Ele intercede por nós diante de Deus naquilo que nós nem sabemos pedir. Porque quando nós não sabemos nem orar, o Espírito Santo até mesmo age consertando as nossas orações diante de Deus. Você já imaginou isso? É como se você estivesse orando e o Espírito Santo falasse assim, não, Senhor, não é isso que ele precisa, não, é isso aqui ó, que ele precisa. Até isso Deus faz por você. Até isso Deus faz na sua vida. Neemias trabalhou motivando seus irmãos, e isso é muito importante no processo de restauração. Então, olhe para a sua família, se tem alguém interessado em restaurar, esse é o momento de ajudar, de motivar e de não criticar, não julgar, não abandonar, não deixar de lado. Tudo que a pessoa precisa é ajuda, e você pode ajudar muito com o seu sorriso, com a sua palavra, com o seu abraço, com a sua oração. A motivação é extremamente importante, porque para que uma pessoa, porque quando uma pessoa não está motivada a restaurar, não vai durar. Então, se tem aqui um casal que a vida espiritual, que a vida matrimonial não está legal, então não é só um que vai buscar, tem que ser os dois. Um tem que ajudar o outro. Mas como me manter motivado, pastor, no meio de um monte de ruínas? Que é essa a situação do Neemias. O Neemias está motivado não, porque nós vamos, mas a realidade é que ele tem um monte de ruínas que precisam de cuidados muito específicos. O que eu faço, pastor? Tira os olhos do processo e olha o alvo. Isso é muito importante. Tira os olhos do processo e olha o alvo. Há 10 anos eu levo pessoas para Israel. Alguns que estão aqui já foram para Israel comigo. E aí,
Quando chega lá perto do Monte Sinai, eu explico tudo como é difícil subir o Monte Sinai. Alguém já foi para Israel comigo? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas. 5. Beleza. Quantos desses 5 subiram o Monte Sinai? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Todo mundo. Eu disse que era difícil? Vocês achavam que eu estava exagerando? Fala a verdade. Vocês acharam que eu estava exagerando ou não? E depois, quando vocês desceram, vocês acharam que eu falei o quê? Porque é difícil. Subir o Monte Sinai não é fácil. Não é para qualquer um. Se eu tenho 40 alunos para subir o Monte Sinai, desses 40, 25 vai tentar, depois de me ouvir, 40 vai querer. Aí eu explico como é que funciona, 25 vai, 15 fica no hotel. Dos 25 que vão, 15 sobe e 10 fica pela metade. Não é fácil. E o que eu falo para subir o Monte Sinai? Irmão, olha para o chão. Olha para o chão. Porque se você ficar olhando lá em cima, você fala, mano, quer dizer que eu vou começar a subir meia-noite para chegar lá às 6 da manhã? Então você olha lá em cima. Ou em outras palavras, o que eu estou dizendo? Tira os olhos do processo e olhe para o alvo. Deus, por exemplo, Deus prometeu aos hebreus, enquanto escravos, que daria uma terra cheia de possibilidade, que mana leite, mel, e não sei o que, tal. O que Deus estava fazendo? Motivando os hebreus a não olhar para o deserto, mas olhar o que vinha depois. Tá certo? Então, essa é a visão motivadora que nós precisamos ter. Então, ao invés de você ficar olhando, nossa, mas quando eu chamar ela para conversar, e aí vai virar um inferno, porque minha sogra se mete. Porque não olha nisso. Olha no fim. E como Neemias motivou aquelas pessoas? Ressaltando onde eles iriam chegar. Com as tarefas difíceis que tinham que fazer, pesada que tinham que fazer. Ele não enfatizou o esforço, não enfatizou o cansaço, mas ele mostrou o que vinha depois. Amém, igreja? Amém. Próximo ponto, 11º, o princípio da fé. O princípio da fé inabalável. Na restauração, conte com o maior dos aliados. Saiba de uma coisa. Se você quer restaurar a tua vida com a tua família, com Deus, você tem Deus do teu lado. De verdade. Miserável. Quem que tocou esse telefone? Conte com o maior dos aliados. Pastor, quem é o maior dos aliados? Deus. Neemias faz tudo que está ao seu alcance para que a restauração dos muros seja bem sucedida. Mas é fundamental a gente prestar atenção num detalhe que faz toda a diferença. Ele não confia na força do seu próprio braço, o Neemias. Isso é, ele não atribui a ele mesmo a capacidade dele, a restauração. Quando o pessoal vem encher o saco, porque o pessoal vem, mas quem são esses fracos judeus que vão não sei o que lá? O Neemias podia dar uma carteirada. Pensa comigo. O Neemias tem documento do rei, porque o cara pergunta assim, ó, deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. O rei está sabendo disso aí? Lá no final, quer ver, ó, capítulo... Quando, aqui ó, capítulo 3, versículo 1, eu não lembro, por aqui, eu até já li agora, 2,19, obrigado. Quando Sanbalate, Oronito, Tobias, oficial, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? O Neemias podia meter uma carteirada, não podia? Porque o Neemias estava contra o rei? Estava ou não estava? Não. Pelo contrário, Neemias tinha autorização do rei, documento, carta, coisa com o anel do rei, dinheiro, povo, tal. O Neemias vai para mandar, mano, lá. Então o Neemias, quando o cara veio com essa, o Neemias podia fazer igual a maioria da gente faz. Meter a carteirada. Você sabe com quem está falando? Mas o Neemias não escolhe depender, confiar na força do seu braço. Veja com calma o que ocorre depois que ele inspeciona. Neemias 2,19 é o texto, que eu já li. Versículo 20. Eu lhes respondi, o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Cara, é muito lindo isso.
Porque Neemias tinha toda a documentação para meter a carteirada na cara desse cara e falar assim: você sabe com quem está falando? Eu sou o novo governador. Mas o Neemias não faz isso. Ele diz assim: olha, o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, começaremos a reconstrução e vocês não têm direito. É triste quando vemos homens que só confiam na força do seu próprio braço, nos seus próprios esforços. Feliz é quem entende que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Diante das vozes atrevidas daqueles líderes, o Neemias podia ter dado a carteirada, podia ter falado: você sabe com quem está falando? Ele podia ter dito quem realmente ele era ali. Podia ter se apresentado, ter apresentado documentos assinados, carimbados pelo rei. Falou assim: você que está se levantando contra o rei, vou mandar te prender, vou... Mas aí ele mostraria quem realmente estava contra a vontade do rei. Mas Neemias podia ter usado isso. Podia ter usado sua própria força. Mas não é isso que ele faz. A resposta dele é o seguinte: Deus dos céus nos fará bem-sucedidos. Esse é o princípio da fé que a gente tem que ter. Um princípio grandioso que tem que ter destaque. Eu queria ter tempo para falar dele aqui, mas eu não tenho. Se por um lado o mundo espiritual conspira para que eu e você continuemos caídos, prostrados, perdidos ou derrotados, saiba que Jesus, o autor e consumador da nossa fé, veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E Ele vai cuidar para que eu e você tenhamos uma vida em paz e que caminhemos sempre de cabeça erguida em casa, no trabalho, na escola, na igreja, no ministério, no mundo. Podemos viver assim pela fé que nós depositamos em Deus. Naquele momento Neemias olha para o povo, olha para as intrigas, olha para os levantes, mas ele diz o seguinte: o Deus do céu nos fará bem-sucedidos. Tenha fé. Se eu não tiver fé, eu também posso parar. Esse princípio precisa estar vivo no meu coração. A Bíblia é um livro que fala essencialmente de fé. Se você não tiver fé, que o teu casamento... Ah, pastor, mas esse homem o senhor não conhece. Não, esse homem o senhor não conhece, pastor. Não, é você que não conhece o Deus que nós servimos. Não, pastor, mas meu filho o senhor não conhece. Não, o senhor está falando isso aí, tudo bem, eu creio e tal. Mas o senhor não conhece meu filho. Sabe quantas vezes foi internado? O senhor não conhece minha mulher, pastor. Sabe quantas vezes ela já arrumou a mala para ir embora? Sabe quantas... Não. É você que não conhece o poder de Deus. Você acha que a tua mulher é mais forte do que Deus? Teu filho é mais forte do que Deus? Sem fé, a Bíblia diz em Hebreus que é impossível agradar a Deus. Precisamos entender, porém, que a definição bíblica de fé não tem nada a ver com pensamento positivo, onde se coloca a esperança no pensamento e não em Deus. Não. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser negativo, não é isso. Mas a fé bíblica é crer sem ver. Você não vê, mas você crê. É assim que funciona. Amém, igreja? Amém. Neemias acreditou. Neemias teve fé. E essa fé lhe deu forças para superar todos os obstáculos. E é essa fé que eu preciso ter. 12º, o princípio do exemplo pessoal. Se não for agora, quando? Se não for eu, quem? Princípio do exemplo pessoal. Vamos para o texto. Capítulo 3 de Neemias. É um daqueles capítulos chatos que a pessoa não tem tanta empolgação ao ler. Porque é um capítulo que só tem os nomes dos caras. Né? E aí fulano, filho de meu fulano e tal. E alguns acham um capítulo chato, porque é só o nome daqueles que estão com Neemias ali no trampo. Né? Mas olhando com os olhos atentos, a gente vê que esse capítulo mostra lições importantes a respeito do princípio do exemplo pessoal. Por exemplo, logo no início do capítulo, a gente lê que o sumo sacerdote Eliacibe e os demais sacerdotes reconstruíram uma das portas de Jerusalém e o segmento do muro. Diz assim, o sumo sacerdote Eliacibe e seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre de Sem, que consagraram. E até a torre de Ananeel seria, né? Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. Neemias, eu li capítulo 3, versículo 1 e 2. Que exemplo! Mas, pastor, como assim, que exemplo? Então, se a cidade vai ser reconstruída, se os muros serão restaurados, se o templo vai ser erguido, então o maior responsável, que é o sumo sacerdote, se apresenta e põe a mão na massa. O cara chega e fala assim: cadê a colher de pedreiro? Mas você é pedreiro?
Na verdade, eu sou sumo sacerdote, mas se é para meter a mão na massa, tem que começar por mim. Eu vou dar o exemplo. No Novo Testamento, para a gente ganhar tempo, Deus, Ele não mora em um prédio, mas Ele mora em pessoas. E aquele que cuida do templo, que é o sacerdote, passa a ser a gente. Nós também somos sacerdotes. E leia-se, responsável pelo templo, que é a morada de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, a gente precisa parar com a teologia da teoria e começar com a teologia da mão na massa. Não podemos ser passivos no lance da restauração. É engraçado que para pecar, a gente é ativo. Para pecar é com a gente mesmo, ativíssimos, na verdade. Mas na hora de reconstruir o que foi derrubado, aí a gente fica nos bastidores. Quando será? E agora? Quem poderá nos defender? Na hora da verdade, a gente fica passivo. É impressionante como o crente se torna dissimulado. Quando eu pergunto sobre restauração, todo mundo quer. Mas é um querer passivo, sem atitude, sem alarde, sem exposição. Deus te trouxe aqui hoje para que você entenda o princípio do exemplo pessoal. Você precisa se envolver pessoalmente, publicamente na restauração. Você precisa arregaçar as mangas e trabalhar duro para que muros sejam levantados. Para que o templo seja levantado. Qual o muro que caiu na sua história? Qual a parte da muralha que você deu? Que templo que está caído? Como é que funciona? Esse é o problema. As pessoas às vezes trabalham em áreas onde não há necessidade. Então, quando a gente vê que sumo sacerdote está pegando na colher de pedreiro e indo para cima, isso é o princípio do exemplo pessoal. Próximo, o princípio da resistência. Estou sentindo que não vai dar tempo. Resistência é a virtude de quem não para diante de vozes contrárias. Falamos sobre isso agora há pouco, né, do último princípio, do exemplo pessoal, pessoa que pega e vai para cima. Embora Neemias estivesse focado na restauração, não faltaram inimigos. Inimigos que se opunham ao projeto. E a gente tem que saber disso. Se você quer reconstruir, tem inimigos. E Neemias teve de lidar com resistência, teve de resistir a muitos ataques morais. Além de constantes e aterrorizantes ameaças físicas, vindas de líderes vizinhos, aquele pessoal lá, como chama? Tobias, né? Sambalate, esses desgraçados aí que queriam acabar com o projeto de Neemias. E Neemias sofreu com oposições, especialmente desses caras, Sambalate e Tobias, cuja presença e marcação acompanharam o copeiro desde o capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 19, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, enfim. Veja, quando Sambalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas, dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro, e não oferecer sacrifício, e não terminar num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos, de pedras queimadas? Tobias Abonita estava ao seu lado e completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Irmão, as circunstâncias adversas, recheadas de momentos de tensão, agonia, não são capazes de intimidar Neemias naquele projeto. Antes, fazem que Neemias continue. Neemias fala assim: nós vamos para cima, nós vamos continuar. Nós não vamos parar por causa de levante do inimigo, não, nós vamos para frente. A resistência é, portanto, a virtude dos que não param diante das vozes contrárias. E Neemias soube como lidar com essa questão. Na nossa vida, não é diferente. Sonhos de restauração incomodam trevas. E resistir a essas ameaças que vêm de todos os lados é a condição necessária para o sucesso dessa empreitada. Neemias ouvia constantemente vozes contrárias que vinham de inimigos, na tentativa de paralisar a reconstrução. Mas foi resistindo de cabeça erguida que alcançou o que Deus plantou no seu coração. Assim acontecerá com você, meu irmão, minha irmã. Você precisa lutar, às vezes chorar, às vezes sofrer, sentir as dores, sabe, sentir os levantes inerentes aos processos de restauração, mas sempre resistir até que a meta seja alcançada. Amém, irmãos? Próximo, o princípio da oração. Quando o nosso agir não é o bastante. Dentre muitos atributos que qualificam a vida de Neemias, um deles é que ficou evidente no processo,
é que ele era um homem de oração. 4 meses para começar e depois sempre orando. Seu compromisso em manter sempre um canal aberto de comunicação com Deus funcionou de forma a lhe dar vigor e coragem, resiliência, resistência o tempo todo. Na verdade, é muito difícil vencer uma batalha que envolve uma restauração sem a arma da oração. Se for só no eu acho, eu quero, eu vou, beleza, dura uma semana. Mas se você não cozinhar isso em oração, não deixar isso na unção da oração, não vai funcionar. E Neemias soube usar essa arma, por isso foi bem sucedido. Logo após receber a notícia, orou. Quando chegou lá, quando recebe a notícia, capítulo 1, versículo 4, orou. Antes de pedir ao rei a autorização, capítulo 2, ele orou. Quando os inimigos zombam dele, no capítulo 4, versículo 4, ele ora. Durante a grande tentativa de oposição, no capítulo 6, versículo 9, ele ora. Por ocasião de uma confissão coletiva dos pecados do povo de Israel, no capítulo 9, ele ora. Durante a reforma política e religiosa, no capítulo 13, ele ora. Na verdade, Neemias se dedica à oração antes, durante e depois do processo de restauração dos muros. A sua atitude, com certeza, fez toda a diferença durante o processo de restauração que ele passava. Ou seja, o Neemias sabe, desde o início, que Deus é seu maior aliado e maior interessado em ver restauração. Então, irmão, você que está precisando de restauração, não abandone o altar da oração. É ali, é gemendo e chorando aos pés de Jesus que você é fortalecido. É ali, gemendo e chorando no jejum, na oração, que Deus vai te dar condições. Tem muito nesse ponto aqui, talvez era o maior, mas eu deixo para vocês aí no esboço com a Alessandra no final. Próximo, vamos apertar aqui para a gente terminar. O princípio da persistência. A restauração não é um ato, é um processo. Ou seja, não é assim, ó. O pastor falou isso, então pá, eu quero. Então, não é assim. É um processo. O capítulo 4 mostra que a decisão de restaurar os muros despertou imediatamente a oposição. Na hora que alguém decidiu se levantar da cadeira para reconstruir, começou o levante de pessoas interessadas em evitar que a obra avançasse. E igualzinho comigo, igualzinho com você, tudo que você fizer para cumprir a vontade de Deus vai ter oposição, porque o inimigo da tua alma não quer isso. Os adversários de Neemias foram muito proativos em desestimular. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, diz no capítulo 4, ficou furioso, ridicularizou os judeus na presença de seus compatriotas. O que eles estão fazendo? A gente já leu isso, capítulo 4, versículo 1. Como andam os seus processos pessoais? Como andam os seus relacionamentos? A questão que Deus está apontando e sinalizando que você quer, que você precisa levantar. Como é que está isso agora na tua vida? Como é que está isso agora na tua vida espiritual? Como você tem enfrentado no seu cotidiano as oposições espiritualmente falando? Pastor, eu relevo. Mas releva de verdade? Porque tem gente que releva na rede social. Releva assim, não curto, não comento, não falo, mas fica no coração. Então, na verdade, você não relevou. No caso de Neemias, vemos que depois de sofrer a oposição, ele orou a Deus e disse a Deus aquilo que estava acontecendo. Disse, Senhor, olha o que estão fazendo comigo. A oração é arma. Você precisa usar. Ele pede providências e em seguida ele não esmoreceu, ele persistiu. O princípio da persistência, ele continua restaurando o muro. Diz assim o texto, nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegando à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado para o trabalho. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado, eles ficaram furiosos. Capítulo 4, versículos 6 e 7. Todas as vezes que fechamos brechas na nossa vida, forças espirituais do mal se enfurecem contra nós. Ele quer fragilidade, ele quer brechas abertas. E quando você se levanta, quando você deixa brechas fechadas, ele fica furioso. Mas quando você deixa brechas abertas, as possibilidades de sabotagem são maiores. Então, persista. Próximo ponto para a gente encerrar. Infelizmente não dá tempo de tratar todos os assuntos. O princípio do trabalho duro. Princípio do trabalho duro. Eu vou ter que parar aqui. E daí eu vou para o último. Porque eu vou deixar 5 no meio. E esses 5 eu mando para vocês pelo WhatsApp. Tá? Princípio do trabalho duro. Deus não faz a nossa parte. Irmão, fé sem ação é ilusão. Por isso é muito importante compreendermos a importância do trabalho duro, que faz que aquilo que acreditamos, desejamos, saia do campo da teoria
e aconteça na prática. O relato de Neemias mostra que, apesar de terem lá demonstrado medo, os judeus persistiram na sua tarefa e continuaram dedicando a reconstrução do muro. Veja o texto, Neemias 4,16. Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava reconstruindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. Comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres e aos oficiais: a obra é grande e extensa, estamos separados e distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Fica claro então aqui, igreja, que a situação levou parte do povo a trabalhar e a outra parte a empunhar armas. Mais adiante, Neemias diz que ele, seus irmãos e seus homens de confiança e os guardas estavam com ele, nem dava tempo de tomar banho, tirar roupa, e que cada um permanecia com a arma na mão. Quais são as armas que nós temos? A palavra, tudo bem. A oração, tudo bem. A fé, tudo bem. Mas se a gente não usar essas armas, não adianta nada. Com essas armas nós paralisamos o mundo espiritual, as hostes espirituais da maldade, e nos tornamos capazes de vencer guerras inimagináveis. Você é muito mais forte do que você é, se você usar as armas certas. Você não precisa cair do jeito que você caiu a semana passada, se você usar as armas certas. Você não precisa se prostrar como você anda prostrado, se você usar as armas certas. Você não precisa ficar prostrado há anos e aí morrendo espiritualmente, se você usar as armas certas. Entenda o que Deus está colocando no teu coração essa noite. A nossa guerra é travada contra principados, contra potestades, que dominam esse mundo tenebroso. E Neemias conta que em uma mão ele tinha espada para guerrear, e na outra instrumento de trabalho. Está aí o princípio do trabalho duro. É como se em nossos dias você empunhasse uma mão uma pistola, e na outra uma colher de pedreiro. É um duplo ofício, é ser construtor e soldado ao mesmo tempo. Senão você não vai conseguir uma semana. Os israelitas estavam pondo em prática o princípio do trabalho duro. Eles sabiam que Deus não faria aquilo que cabia a eles fazer. Precisamos entender nesse ponto que Deus não vai perdoar no seu lugar. Pastor, como assim Deus não vai perdoar? Não, Deus perdoa a parte que é com Ele. Mas perdoar o teu marido é trabalho seu. Perdoar a tua mulher é trabalho seu. Perdoar teu filho é trabalho que é seu, esse trabalho. Deus não vai dar um telefonema para aquela pessoa que precisa receber um telefonema seu no teu lugar. A pessoa não vai te chamar e dizer: meu telefone tocou, era Deus fazendo a sua voz. Não vai fazer isso. Esse trampo é seu. Deus não moverá uma palha sequer naquilo que cabe a você fazer. E não ache que a oração sozinha resolve tudo que cabe a você. Com uma mão você precisa empunhar a espada da oração, mas com a outra você deve ter os instrumentos da atitude. É o trabalho duro. Para que a restauração funcione, você precisa unir as duas coisas. Oração sem ação é decepção. E ação sem oração é ilusão. Oração e ação são duas asas do mesmo avião. Não decola se tiver uma asa só. Se você quer ser levado às alturas, espiritualmente falando, tem que ter essas duas asas. São dois remos do mesmo barco. Se você quer sair do lugar, tem que ter esses dois remos. Um só não vai adiantar. Amém, irmãos? Vocês concordam que eu paro aqui? E aí eu mando os outros 5 para vocês? Pode ser? Não, vai perder a graça se eu jogar para outro dia. Fica aqui mesmo. Porque eu não quero passar das 10, já são 10 horas. Eu posso até citar só citar. O 17º, o princípio da comunhão. O 18º. Vamos achar aqui, peraí. 18º. O princípio do amor. Olhe para os outros com os olhos de Deus. 19º.
O princípio... Esse é grande, peraí. 19º, o princípio... Não acha, meu? Aqui, 19º, o princípio da renúncia, aprendendo a abrir mão para restaurar. É muito legal esse. 20º e penúltimo. 20º e penúltimo, o princípio, deixa eu achar. O princípio da soberania divina, confie no Senhor do sim e do não. E o último, princípio, o princípio da festa. Celebre a partir das pequenas conquistas. Porque quando Neemias tinha feito o muro, não tinha feito a cidade, nem tinha feito o templo, mas ele falou, já dá para fazer uma festa. Então, celebre as pequenas vitórias. Eu vou fazer o seguinte, isso aqui é um seminário. Eu vou deixar esse material com a Alessandra, e aí vocês vão adicionar a Alessandra aí. Ah, já quer me dar? Anotem o telefone dela, que vocês vão ter o material todo. 019 98122 2162.